Nossa convidada é Érica Gorka. Ela é professora da GV em São Paulo. Na Universidade Yale, aqui nos Estados Unidos, ela estudou casos de litígios de acionistas minoritários no Brasil e nos Estados Unidos. Bem-vindo, Érica. Prazer ter você aqui. Obrigada, Lucas. Gostaria de saudar a todos. É um prazer estar com vocês. Obrigado a você, querida. Olha, Érica, quem tem mais chance de recuperar um investimento na Petrobras? O Diogo, que investiu na Bolsa de Nova York, ou o Ricardo, que investiu na Bovespa? O Diogo. O Diogo tem bem mais chance. O Ricardo vai ficar a ver navios. Por que não existe essa experiência no Brasil, essa prática no Brasil? Lucas, é o seguinte, as ações de classe, as class action americanas, elas são impetradas por iniciativa de partes privadas. Tá? Então, nós temos advogados nos Estados Unidos que ingressam com essas ações e o mais importante é que eles financiam essas ações. Então, nos dois casos que já aconteceram envolvendo companhias brasileiras, nos casos da Aracruz Celulose e Sadia no passado, os advogados financiaram cerca de $800 mil para tocar esses litígios. No Brasil, isso não seria possível. É uma ação de exclusiva iniciativa do Ministério Público Federal. Quer dizer que isso não está no código no Brasil? Um escritório não pode reunir um grupo de acionistas e montar uma ação coletiva? Você teria que ter uma associação, no caso, já de mais de um ano de existência, em casos que se permitem por iniciativa privada, mas predominantemente essas ações são de ingresso do Ministério Público Federal. É a primeira entidade autorizada pelo Instituto da Ação Civil Pública Brasileira. Agora, eu vou deixar o Ricardo, eu vou deixar você falar já. Eu participei, uma vez eu entrei numa ação coletiva contra a AIG, que é uma seguradora. E eu preenchi uma papelada enorme, e depois de 3 anos me mandaram um cheque de $2. Quando você recebe isso aqui nos Estados Unidos, em geral essas quantias são pequenas, a menos que você seja um super acionista, como o Diogo. Realmente acontece isso. Existe uma separação aí entre direito do consumidor e investidor de mercado de capitais, tá? É diferente, os regulamentos no Brasil também, eu acho que os consumidores brasileiros contam com vantagens até em relação aos investidores acionistas minoritários no mercado de capitais. Aqui a situação é mais séria, eu acho que eles detêm de menos mecanismos para recuperar qualquer tipo de recursos, tá? Agora, de fato, pulveriza-se o valor e se distribui a quantia proporcional ao investimento realizado, Lucas. Então, no seu caso, acho que é proporcional ao valor que você tinha ali no litígio. O valor dele na IG era pequeno porque o Lucas era um dos principais acionistas da Petrobras. Dessa vez vai ser enorme. Aliás, a primeira estimativa do advogado falou-se em 100 milhões de reais, que, para ser franco, me pareceu um valor pequeno, considerando a perda de valor que a empresa teve. Por quê? Não, primeiramente eu acho que esse valor, Ricardo, está muito conservador e ele teve muita cautela em divulgar, porque se nós analisarmos o que aconteceu com o caso Sadia e Aracruz, a gente, numa estimativa conservadora, consegue concluir que vai ser um valor muito maior, na minha opinião. Eu queria citar aqui 3 fatores. Primeiro, porque no caso da Aracruz e da Sadia, quando teve aquele problema com investimentos em derivativos e a perda financeira decorrente durante a crise financeira, não havia queixas, não havia investigações do Departamento de Justiça americano nem da Securities Exchange Commission. Aqui, no caso da Petrobras, a gente já tem a seara criminal envolvida. Então, o Departamento de Justiça americano e a Securities Exchange Commission estão ingressando com ações tanto na área criminal quanto na área administrativa civil, o que deixa o caso muito mais sério, o envolvimento desses 2 reguladores americanos. Um segundo fator é o tamanho da classe. Quando a gente teve a crise financeira em 2008, Aracruz e Sadia estavam sendo processadas e o tamanho da classe eram os compradores de ações em torno de 6 meses, tá? De março, mais ou menos novembro, quando estourou a crise financeira em 2008. Agora, na Petrobras, a gente tem 4 anos e meio de classe. Tá? É desde 2010 até 2014, então nós temos 4 anos e meio. E uma empresa muito mais líquida, onde muito mais gente investe. Então muito mais gente comprou.
durante todo esse tempo. Érica, você falou que você tinha um terceiro fator, não é isso? O terceiro fator é a própria perda financeira da Petrobras, que se configura muito maior do que nos casos da Aracruz e da Sadia, né? Então, o montante financeiro envolvido e a perda no mercado de ações de outra ordem, né? E minha última dúvida associada a isso. O processo é contra a Petrobras. Quem paga é a Petrobras. Há alguma chance que a Petrobras, a partir daí, possa reaver, imaginando que ela perca isso e seja forçada a pagar, ela pode reaver das pessoas que causaram essa perda para a empresa? Eu estou me referindo aos diretores da Petrobras. Nos Estados Unidos, é difícil. Provavelmente não. Aí a gente tem até que ver como que vai ficar, quem vai pagar a conta, se vai ter o seguro dos investidores. Quando o caso cai na esfera criminal, existe o seguro se isenta, ele não cobre, tá? Se for configurada dolo no caso. Então, mas os mecanismos de recuperação dos administradores seriam bem mais complicados, né? Porque daí teria que ver no Brasil, onde é o domicílio deles. Via Estados Unidos, acho que isso seria bem complicado processualmente falando, porque todos os administradores têm domicílio no Brasil. Érica. E no Brasil a gente tem problemas aí com essa ação. Érica, eu sei que seu empenho é obter o maior ressarcimento possível para os investidores. Eu apoio inteiramente a iniciativa. Acho que a Petrobras tem de ser responsabilizada pelos danos enormes que causou o patrimônio das pessoas, das famílias. Mas o que me interessa pessoalmente, a mim e imagino a maior parte dos espectadores, é ver essa gente na cadeia. Então, me interessa mais a outra parte de que você falou, a esfera criminal, do que essa da reposição das perdas dos investidores. Que tipo de punição exatamente podem sofrer os responsáveis pelas falcatruas? Até que ponto vai também o desdobramento criminal da ação que você está promovendo nos Estados Unidos?